Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos mais uma vez falar sobre as tensões envolvendo o Oriente Médio. Vocês já sabem, vocês já viram aqui nesse canal que os Estados Unidos enviou o maior e mais letal porta-aviões do mundo para as costas israelenses. Ele está ali para defender Israel, ele está claramente posicionado ao lado de Israel. E depois disso, depois de vocês terem visto isso aqui no canal, a China também enviou 6 navios de guerra para o Oriente Médio, enquanto as tensões na região fervem em meio a temores de que a crise de Israel possa se tornar uma guerra total. Ou seja, é aquilo que o mundo inteiro está falando agora, de que nós estamos às portas de uma terceira guerra mundial. Por enquanto, na verdade, os marcadores econômicos e os economistas eles sempre estão muito atentos a esses movimentos geopolíticos, porque isso indica que eles possam ganhar ou perder dinheiro. Por enquanto, os índices não apontam uma terceira guerra mundial. Eles apontam tensões, eventuais empresas que possam ganhar ou perder, ter prejuízo com isso, mas não estão apontando uma aposta em uma terceira guerra mundial, algo que eu também não vejo como tão certo assim quanto muitos estão dizendo. O que a gente vê com a China enviando os navios, também como fez os Estados Unidos, é como que se fosse uma flexão de músculos, como se eles estivessem mostrando o seu poderio um para o outro, um de frente para o outro, enquanto eles deixam os seus aliados se digladiarem, dando uma certa espécie de apoio, dizendo, olha, ambos estamos aqui, mas penso eu que nenhum dos dois, de fato, efetivamente queira colocar em prática o seu poderio, porque eles sabem que seria então o fim de muitas coisas e uma aposta total, é o chamado all-in, onde você coloca todas as fichas na mesa e onde o ganhador vai perder também, mas ele fica com tudo, enquanto que o perdedor ficará absolutamente destruído. Então eu penso que por enquanto eles estão apenas flexionando músculos, mostrando seu poderio, mas não estão tensionando de fato ir às vias finais, de fato. Só que isso mostra que a China está realmente se impondo, ela não está mais, como é que a gente pode dizer assim, ela não está mais deixando-se intimidar. É óbvio que eles não estão dizendo que estão indo ali para confrontar ninguém, eles têm portos ali próximos da região, no Djibouti, mais abaixo ali, Mas o mundo tensionado, tenso como está, é óbvio que todo mundo vai pensar que estão aí para mostrar para os Estados Unidos ao que eles vieram. Então, se o mundo inteiro vai pensar isso, é porque, de fato, eles não se importam que o mundo inteiro pense isso. É porque, de fato, eles querem que o mundo pense isso, na minha opinião. Então, durante a visita ali na região de Oman, bom, eu nem vou entrar nesses detalhes aqui, o fato é que isso está acontecendo, só para que vocês saibam. Então, uma outra notícia que fala também desse aumento da presença naval da China e dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Está todo mundo acompanhando isso aí. Então, a notícia de navios, da existência de navios de guerra chineses na região surge no momento em que os Estados Unidos estão aumentando sua presença lá também, após o ataque do Hamas, ocorrido aí dia 7 de outubro. Então, os Estados Unidos enviaram seu porta-aviões mais modernos, o USS Gerald Ford, e o seu grupo de batalha para o Mediterrâneo. O grupo de ataque do porta-aviões Dwight D. Eisenhower também estão a caminho da região. Então, mais e mais poderio está chegando lá. O Pentágono anunciou recentemente o envio de um navio do USS Mount Whitney para o Mediterrâneo Oriental. Então, mais e mais equipamentos aí que estão lá para se conflagrar caso necessário, estão chegando por lá. No entanto, a presença de navios de guerra chineses e norte-americanos serve como uma indicação clara do envolvimento dessas duas potências globais na região. Esse desenvolvimento ocorre quando as tensões aumentaram entre as duas nações devido ao conflito na Ucrânia, com a China se alinhando com a Rússia. Enfim, por falar em Rússia, secretário... Vamos aqui. Por falar em Rússia, o ataque do presidente russo Vladimir Putin com 14 helicópteros militares acabou destruído pela Ucrânia.
Então a tensão lá não diminuiu, apenas o foco, né, as atenções do mundo agora estão em outro lugar, mas a questão russo-ucraniana continua da mesma forma, eles continuam conflagrados, nada mudou por lá, apenas agora o mundo repentinamente esqueceu, né, do que estava acontecendo por lá. E o secretário de Defesa norte-americano emitiu ordens de preparação para envio de tropas dos Estados Unidos ao Oriente Médio. De quando que é essa matéria? Agora, do dia 22 de outubro. Então foi nesse final de semana aí que as decisões foram de fato tomadas aí nesse sentido, né? Então o Lloyd Austin colocou tropas adicionais dos Estados Unidos em ordens de preparação, né, para o envio para o Oriente Médio, depois de falar com o presidente Joe Biden. A preparação em todos os aspectos, né? Verificação dos equipamentos de ataque e defesa, o treino, né, dos soldados, né, para que eles fiquem em forma para isso, enfim, é toda uma situação aí que envolve realmente a preparação psicológica das famílias, etc. Então o mundo vai se colocando, né, nesses pontos de conflagração, não quer dizer que de fato a coisa vai estourar agora, tem a garrafinha que estourou também. Será que é um sinal? Enfim, não quero dizer que a coisa vai estourar agora, mas o caso é que existem pontos em que esses dois lados estão se colocando frente a frente. Daqui a pouco vai abrir mais um terceiro, talvez um quarto ponto aí onde eles vão se confrontar, um olhando no branco dos olhos do outro, né? Então a aproximação aí está cada vez maior. Ele disse o seguinte, que ele colocou um número adicional de forças preparadas para enviar ordens como parte de um planejamento de contingência prudente para aumentar a prontidão e capacidade de responder rapidamente se necessário. E aí a matéria comenta que o número de forças colocadas sob ordem de preparação para desdobramento não foi especificado, mas o Pentágono confirmou anteriormente que o número era de cerca de 2.000. Algumas tropas viriam dos Estados Unidos e outras da Europa ou de outras áreas de operação. Austin disse que também ativou a implantação de uma bateria Terminal High Altitude de defesa aérea, né? Bem como batalhões Patriot adicionais em locais em toda a região para aumentar a proteção das forças dos Estados Unidos. As forças por procuração iranianas lançaram recentemente ataques contra instalações dos Estados Unidos no Iraque e na Síria e dispararam foguetes a partir do Iêmen que foram abatidos por um destroyer de mísseis teleguiados dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está ali muito próximo do Irã, está ali dentro do Iraque, tem suas bases ali. Vocês sabem que lá no Iêmen tem os Houthis, né, que são da mesma fé, que a classe dominante do Irã, e aí eles já tinham alguns problemas ali com a Arábia Saudita, que foram suspensos esses problemas por conta de uma negociação que nós, inclusive, falamos a respeito dessa negociação aqui, né, que a China se envolveu e deu uma apaziguada, né, nas tensões entre a Arábia Saudita e o Irã, mas agora as coisas se voltam contra Israel, né? Então vamos continuar acompanhando aqui para ver o que acontece. E aqui, vamos ver se abre a matéria, a mídia chinesa emitiu um alerta de guerra sinistra aos Estados Unidos, falando em escala global. Isso aqui está no site Newsweek. Então o site Newsweek diz o seguinte: um jornal chinês fez um aviso ameaçador aos Estados Unidos, alegando que a América está a incitar o risco de guerra a uma escala global, ou seja, Terceira Guerra Mundial. De uma certa maneira, nós já estamos em uma Terceira Guerra Mundial. É uma mistura de Guerra Fria com Guerra Aberta, só que a Guerra Fria ela é ampla, geral e restrita, e a Guerra Aberta ela está se restringindo a alguns pontos, né, como a Ucrânia e agora Israel, aparentemente, né? Então não é exatamente uma Terceira Guerra Mundial aberta, porque penso eu que eu esteja certo e aquilo que eu falei no vídeo de segunda ainda esteja valendo, né? Se eu imaginar que a coisa não vá ser assim, né, eu acabo vindo aqui mudando de ideia, manifestando uma opinião contrária, mas a princípio me parece que eles estão apenas marcando o território, dizendo, olha, não passe daqui, porque aqui quem manda sou eu. E não querem, acho que nenhum dos lados, ir além disso. O editorial do The Global Times, que o site Newsweek aqui diz que é
um tabloide nacionalista de língua inglesa, publicado pelo Departamento de Propaganda do Partido Comunista no Poder, teria criticado o relatório anual do Pentágono ao Congresso sobre o poder militar da China, que foi divulgado na quinta-feira. O relatório do Pentágono detalhou o fortalecimento das capacidades nucleares da China, a resistência às comunicações entre militares com os Estados Unidos, a expansão do poder nacional, o aprofundamento dos laços com a Rússia, bem como as ações provocativas dos países na região Indo-Pacífica, especificamente em e ao redor de Taiwan, o Estreito de Taiwan. Então, o Global Times, cujas opiniões nem sempre refletem a política oficial da China, chamou a informação recolhida no relatório do Pentágono de especulações e difamações maliciosas, dizendo que os Estados Unidos estavam a tentar fabricar uma imagem aterrorizante da China. Então, eles querem dizer que o mundo não precisa temer, que não é bem por aí, mas nós sabemos que há uma possibilidade de uma terceira frente lá em Taiwan. De uma certa maneira, já há, né? Mas de uma maneira fria. Esperamos que tudo continue assim, porque, sinceramente, eu não gostaria, e espero que nenhum de vocês esperasse que o mundo entrasse aí numa terceira guerra mundial. No fundo, todo mundo espera que a coisa se pacifique, mas o que nós esperamos ou deixamos de esperar, no final das contas, não voga em nada. O que a gente pode fazer é observar, tentar entender o que está acontecendo e nos anteciparmos o máximo possível, né, para que a gente não sofra tanto, como a gente sempre dizia aqui no canal já há muito tempo, para que as formigas não sejam pisoteadas nessa guerra de gigantes. Né? Enquanto eles digladiam, a gente aqui embaixo tem de desviar, né, do que vem lá de cima. Uma última situação que eu quero comentar antes de encerrar o vídeo é o seguinte. Os Estados Unidos e a China, que hoje são, penso eu, os atores principais disso tudo, embora eles diretamente não estejam conflagrados, eles têm uma questão mais do que comercial, mas primeiramente comercial, financeira, né, em tela. Agora eu me pergunto, a China ela tem esse interesse de construir essa Belt and Road, né, que é o cinturão e pérola, como eles chamam, que seria uma saída via mar e uma saída via terra. Via mar, como a gente sempre fala, na minha opinião, se houver uma conflagração global, os Estados Unidos têm ainda um domínio sobre os mares. Alguns dizem que não, que seria fácil afundar os porta-aviões. Eu acredito que não é assim tão fácil como estão falando alguns analistas. Mas, em terra, a China é muito poderosa. Né? Ela tem ali 1,2 bilhão de pessoas, né, que estão em solo. Né? Então, eles poderiam marchar aqui rumo ao Ocidente, caso fosse do interesse deles. Inclusive, existe uma profecia, né, de 200 milhões de soldados que um rei do Oriente mandaria rumo aqui a Israel, o Oriente Médio. Né? Será que isso realmente está às vias de acontecer? Não estou dizendo que vem da China, não estou dizendo que vem de lugar nenhum, mas até hoje eu não vi nenhuma profecia deixar de se cumprir. E aquilo que há alguns anos atrás parecia impensável para muitos, parece que está ficando cada vez mais nítido, como se uma névoa estivesse se dissipando e as pessoas pudessem começar a enxergar cada vez melhor o que pode estar prestes a acontecer, mas que, na minha opinião, não vai acontecer já. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que a gente esteja aí amanhã gravando outro vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.